Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast do Brasileirão para falar dos jogos de domingo da sexta rodada. Ontem eu comentei dos jogos de sábado, Internacional líder, polêmicas do VAR. Hoje eu vou continuar falando um pouco mais de polêmicas do VAR, porque teve o jogo do Santos com o Flamengo, né? Perdão aqui. O jogo do Santos também foi polêmico, o Santos com dois gols anulados. Vou começar falando do clássico paulista, São Paulo e Corinthians também ontem. Dei uma prévia aí desse improvável São Paulo. Pedia desculpas aqui ao torcedor são paulino, mas improvável porque o São Paulo, há menos de um mês atrás, vivia uma crise com a sua torcida. Isso era inegável, torcedores cobrando pelas péssimas atuações do time do São Paulo. E agora o São Paulo terminou essa rodada como vice-líder, né? É uma combinação de resultados poderia colocar o São Paulo como líder do Brasileirão nessa rodada. Então, assim, foi é, é, de contestado a herói improvável, o Fernando Diniz, a gente pode dizer assim, por essa, por essa campanha de recuperação que vem fazendo. Já disse aqui mais de uma vez, o Fernando Diniz, para mim, é um treinador que eu acho muito bom dessa nova geração de treinadores brasileiros, e ele sempre foi muito injustiçado nas passagens que ele teve, né? Ele é um cara que claro que no São Paulo eu acho que é um perfil um pouco diferenciado. É o Fernando Diniz que pelo menos a gente via no Atlético Paranaense. Eu acho que era um pouco mais agressivo do que é o São Paulo, mas é uma característica do Fernando Diniz sempre foi ter muita posse de bola e acabar deixando muito espaço na retaguarda por causa disso. E isso vem, né, desde o Atlético Paranaense, passou pelo Fluminense, isso, e o São Paulo sofreu um pouco com isso também. E nessa partida também tomou um gol. Aliás, um gol que eu comentei ontem, final de semana difícil, né, pro trio de ferro paulista em relação ao goleiros, porque o Palmeiras no sábado, o Everton tomou um gol por uma falha na saída de bola, né, na hora de defender a bola, tentou dar um soco na bola, ficou no vácuo e o Bahia fez o gol. Nesse jogo, no clássico, o Cássio falhou no primeiro gol do São Paulo e aí o Volpi falhou no empate do Corinthians, né, no gol do Ramiro. Então, foi um final de semana difícil aí para os goleiros da capital paulista, mas o São Paulo saiu com uma vitória com um gol ali na Bacia das Almas, já um gol chorado. Cara, o Corinthians segue naquela sua mudança de perfil, a gente pode dizer assim. O Corinthians vem tentando mudar sua característica e muito da característica do Corinthians passa por um atacante como o atacante criação, meio-campo, atacante, enfim, é um cara que eu acho que pode fazer mais de uma função, que é o, o Luan, veio do Grêmio, né? Então ele veio aí para ser o cara da criação, né? O cara do meio-campo, o cara do ataque também, não, por que não? É um cara que pode assumir mais de uma função. Ele veio para assumir essa função aí pode dizer, de protagonista nesse time do Corinthians e infelizmente ele vem oscilando nas atuações, né? Às vezes faz uma grande partida, fica no banco, entra, melhora o jogo, foi o que aconteceu nessa partida contra o São Paulo, né? Entrou nessa partida do São Paulo, se eu não me engano não, mas teve uma antes, qual que foi? Hein? Peço perdão ao torcedor corintiano, que ele fez um golaço, né? Foi no jogo do Fortaleza, eu não lembro. Bom, fato é que está começando no banco e o Thiago Nunes vem tentando de alguma forma, né, encontrar um, um jeito de encaixar, né, de fazer o Luan render um pouco mais, está difícil, né, o Arauz começou, depois entrou o Luan, tá complicado, assim, o Arauz também não é uma unanimidade, o Luan não é uma unanimidade, é, é, os atletas do Corinthians, de uma forma geral, eles vêm oscilando as atuações, então, assim, o esquema de jogo, falta de comprometimento não é, o Corinthians de longa data sempre foi um time muito comprometido com um esquema tático defensivo, e eu não entro aqui para dizer que falta comprometimento, de forma alguma. Eu acho que o Corinthians vem sofrendo para assimilar esse esquema de jogo ofensivo, né, do Thiago Nunes. É complicado, né, uma mudança
de perfil muito difícil de se fazer, né? Que você tem um time com um DNA de muitos anos, ainda você tem jogadores que estão acostumados com esse jeito de jogar, que é o Cássio, que está no time do Corinthians há muito tempo, o Fagner, né? O Gil já teve passagem, o Danilo Avelar também já está no Corinthians há um tempo. Então assim, você vê jogadores que já tem tudo isso muito bem assimilado. E de repente mudar essa forma, né? O Luan também passou por uma fase difícil no Grêmio, arrebentou na Libertadores quando foi campeão, aí depois oscilou, caiu e acabou indo para o Corinthians. Então, é, vem passando, né, por a gente pode dizer por uma renovação e vem sofrendo com isso. E o Thiago Nunes vem tentando encontrar uma forma de fazer esse time jogar de forma ofensiva, como ele fez o Atlético Paranaense jogar. Eu acho que ainda vai levar mais tempo. Tá? Eu não sei até quando vai a paciência do torcedor corintiano. Eu acho que o Thiago Nunes é o treinador certo para mudar esse perfil do Corinthians, né? A forma do Corinthians jogar. Agora, leva tempo. Né? E isso não é eu que estou dizendo só, é todo mundo, né? Que você pode ver todos os comentários quando falam de Corinthians, é difícil, assim, um DNA, a gente pode dizer assim, que já está muito bem estabelecido no clube há muitos anos, e de repente você ter que mudar isso é complicado, né? Leva-se um tempo pelo mas o Thiago Nunes está desde o começo do ano. Bem, estava desde o começo do ano, mas teve parada da pandemia, ficou um tempo sem trabalhar e agora tem que retomar isso, né? Quando você ficar muito tempo parado e ter que retomar o futebol, para os jogadores do Corinthians é natural você retomar aquilo que você tem mais segurança, que é ser mais defensivo. E de repente você ter que, com campeonatos rolando, ter que mudar esse perfil, vai levar um tempo e os resultados negativos estão aparecendo. E o torcedor, eu acho que muito da permanência do Thiago Nunes vai, obviamente, passar pela a paciência da torcida. E a gente sabe como o torcedor, os torcedores, pelo menos eu que sou de São Paulo, os torcedores dos times da capital são muito exigentes, um ou dois, ainda mais perdendo um clássico como esse, a cobrança vem ainda maior, ainda mais em peso um pouco maior. Então, assim, vai ter que os jogadores o grupo vai ter que fechar, né, e permanecer imune a essas críticas, a essa cobrança, porque ainda vai levar um tempo. E partida após partida que a gente vai vendo, fica cada vez mais claro que é, é, falta, falta um bocado de tempo para que esse time entre num esquema do Thiago Nunes. A gente não vê nem um tempo inteiro esse time jogando da forma como o torcedor quer que o Corinthians jogue, né? De forma ofensiva, né? Com posse de bola, enfim, fazendo muitos gols. A gente não consegue ver nem 45 minutos o Corinthians jogando dessa forma. Então é complicado e vai levar tempo, né? E isso é natural porque, mais uma vez, repito, é um esquema de jogo que faz parte do DNA corintiano já de longa data. Então, para que se mude isso, aí vai levar um tempo e a torcida tem que ter paciência. E para o São Paulo, cara, já falei ontem aqui, não foi uma atuação brilhante do São Paulo, e o São Paulo passou pela crise, vem melhorando os resultados e continua não fazendo atuações, na minha opinião, brilhantes. É um time que acho que está comprometido, com a permanência do Fernando Diniz, mas ainda deixa muito a desejar frente àquilo que a gente já viu, tá? Frente comparar, mas era Campeonato Paulista, são torneios totalmente diferentes. Claro, são perfis totalmente diferentes. Os jogadores ficaram parados por um longo tempo. Saiu Everton, saiu Alexandre Pato, enfim, mas nada semelhante àquilo que a gente viu nada semelhante não, mas ainda um pouco distante daquilo que a gente pôde acompanhar na fase de grupos ali do Campeonato Paulista. Assim. Mas vida tranquila para o Fernando Diniz e ontem eu já me retifiquei aqui, porque eu tinha cravado alguns podcasts que o Fernando Diniz seria demitido em questão de tempo. Né? Em uma ou duas rodadas ele ia cair muito por conta do que a gente já vem acompanhando de São Paulo nos últimos anos, né, de trocas de treinador constantes
e a permanência do Fernando Diniz, eu acho que quem tem a ganhar é o São Paulo, né? Já mostrou isso, e repito, campeonatos diferentes, claro, mas a gente já viu um São Paulo que era muito mais ofensivo, tinha um jogo um pouco mais vertical, não era tanto de posse de bola só. Então, eu acho que a permanência do Fernando Diniz com um pouco mais de tempo, a gente, espero eu pelo menos, que a gente possa ver o futebol do São Paulo se desenrolando cada vez mais, porque vem a pressão e esse time do São Paulo, quando a torcida começa a pressionar muito, cai de rendimento de uma forma impressionante. Né? Ele sempre tem muito momento e o rendimento cai muito. E com essa tranquilidade de ser vice-líder do Brasileirão agora, é, é, dá um pouco mais de tranquilidade, os jogadores ficam mais soltos. Teve uma contribuição do Cássio aí no gol do Hernanes, mas faz parte, isso é futebol. O Thiago Volpe falhou do outro lado também. Então, e encontra um gol no finalzinho do jogo, eu acho que vence um clássico, aí é para dar tranquilidade de vez, passar uma semana bem sossegada e fazer as pazes com a torcida. Fazer as pazes de vez não, mas faz as pazes com a torcida pelo menos por uma semana, dá para trabalhar tranquilo, sem reclamação, sem pressão da torcida, sem cobrança nas redes sociais. Cobrança sempre vai ter, né? Sempre tem um ou outro torcedor que pega mais no pé, mas pelo menos muito menos cobranças do que vinham acontecendo nas últimas semanas. Então era um jogo que São Paulo saiu melhor ali por um erro, um apagão, a gente pode dizer, do Corinthians, né? Que elogiei tanto a forma defensiva do Corinthians jogar e no final do jogo acabou apagando e deixando espaço aí pro São Paulo encontrar mais o gol, né? O Brenner, uma jogada do Toró, conseguiu encontrar o gol. A bola ainda foi chorada, né? Bateu na trave e entrou. O Cássio até ficou meio vendido, olhou, acho que ele achou que fosse sair. Também não ia dar para defender, porque a bola foi muito no canto, mas a bola bateu na trave e ainda entrou. Então foi bem chorado para mostrar como tá difícil, né, a vida do torcedor são paulino, e não só do São Paulino, quanto do corintiano também. Um clássico que não foi, né, aquele o melhor do futebol que a gente sempre espera num clássico, mas por um lado o São Paulo sai tranquilo, por outro o Corinthians sai numa situação bastante incômoda de mais uma partida aí com resultado negativo e de terminar essa rodada ali em 16º, né, o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Tá? O que eu acho que o torcedor corintiano tem que ter em mente vai levar tempo e assim, são duas derrotas, tá lá embaixo, mas são duas derrotas, tá? Se olhar, por exemplo, o Atlético Paranaense tem muito mais derrotas do que o Corinthians, tá? Então, acho que tem que ter paciência, claro que paciência tem limite, né? Mas eu acho que o torcedor vai ter que ter muita paciência com esse time, porque vai levar tempo. E eu acho que o Corinthians precisa aí de grandes jogos para ir recuperando a confiança e ficando um pouco mais confortável com esse jeito de jogar, tá certo? Vamos pular, vamos falar de outra partida aqui. Deixa eu ver de quem que eu vou falar. Não vou falar de todas as partidas, tá? Eu peço até desculpas pro um torcedor ou outro que acho que eu vou falar rapidinho de todas as partidas, né? Porque o Atlético Mineiro não jogou, porque teve a final do Campeonato Mineiro. O Grêmio também não jogou contra o Goiás, porque disputou a final do Gaúcho. Tá? O Ceará venceu 2-0 o Atlético Goianiense. Que momento, né? Ruim que vive agora o Atlético Goianiense, né? Começou o campeonato badalado, vencendo o Flamengo por 3-0 e agora três resultados negativos em sequência. Então, um momento muito incômodo do Atlético Goianiense agora. O Curitiba respira, né? Venceu o Sport 1-0 e agora eu quero falar talvez de junto com a partida do Botafogo, a partida desse final de semana que teve é, muitas polêmicas relacionadas ao árbitro de vídeo, né? Santos e Flamengo, uma partida que deu o que falar, assim como a partida do Botafogo, mas essa eu acho que um pouco mais incômoda pela forma como os gols foram anulados e pelo tempo que se levou. Tá? O Santos fez 2 gols e os 2 gols foram anulados. Tá?
e foram gols anulados por impedimento. Tá? E diferente, por exemplo, que eu falei ontem do gol anulado do Botafogo, né, que acabou saindo o gol do Bruno Nazário e o juiz foi revisar e deu falta do Babi em cima do Patrick, né, no início da jogada. Eu acho que essa falta são faltas totalmente diferentes. Essa do Botafogo, o Botafogo fez a falta, a bola correu e teve tempo suficiente para o Internacional se organizar e impedir o gol. São coisas totalmente diferentes de você, por exemplo, ter uma falta. é, é, o cara que faz o gol apoia no seu adversário para subir mais e cabeceia para o gol, faz o gol. Entendeu? Aí é uma falta que tem atuação direta. Né? O cara que fez o gol, ele diretamente impediu ali o defensor de se posicionar, faz a falta, faz o gol. E aí eu acho que é gol para ser anulado. Agora, esse tipo de lance do Botafogo, tudo bem, teve falta, mas é aquilo que eu falei ontem, né? O árbitro de vídeo, ele não pode parar para avaliar uma falta comum, ele não pode parar o jogo para avaliar uma falta de cartão amarelo. Então, se ele não pode fazer isso, o juiz em campo tem a obrigação de ver esse tipo de lance. E se o juiz em campo não viu esse tipo de lance, é, já era, entendeu? A falta é, acabou de ser meio que anulada pela arbitragem e à medida que o jogo avança e o gol acontece, o gol é válido, na minha opinião. Tá? Por mais que tenha tido falta, né? Senão, acho que se esse tipo de lance anula um gol, aí eu acho que o árbitro de vídeo tem que entrar em qualquer condição. Né? Lance de cartão amarelo, lance de falta comum, a arbitragem de vídeo tem que entrar para corrigir tudo. Porque assim, acho que não, assim, às vezes falta um pouco de lógica, né? Assim, é o que eu falei, se o lance acontece no momento do gol e tem uma falta ali naquele momento, aí beleza, né? Porque o jogador influenciou diretamente na atuação do adversário. Agora, nesse tipo de lance, não. A falta acontece, acontece, mas a bola segue. Eu falei, tem um tempo do time adversário se organizar e impedir o gol. Se isso não acontece, aí é falha do árbitro. Quem tem que ser condenado é o árbitro pela falha que ele cometeu. Né? E não tentar corrigir isso anulando o gol numa jogada que ele não viu lá atrás. Então, situação muito incômoda, né? E uma reclamação que para mim é totalmente válida. A mesma coisa é esse jogo do Santos. Tá? Tava impedido, tava, mas o tempo que se levou para se analisar o impedimento, mas eu vi muita gente falando, mas são milímetros de impedimento, eu acho isso um absurdo. Cara, impedimento é impedimento, está na regra. Agora, se você acha que é um absurdo, vocês têm que brigar para mudar a regra, eu acho que é isso. Se o cara está impedido por 5 centímetros, não é impedimento. Aí tem que mudar a regra. Agora, 5 minutos, 4, 5 minutos para avaliar um lance de impedimento, aí é isso que eu concordo que é um absurdo, cara. Lance de impedimento não é interpretativo. Parece que os caras estão interpretando o que aconteceu. Vamos ver. E aí, como é que foi o final de semana? Meu querido, vai ter churrasco. Cuidado da aglomeração, o coronavírus está solto, todo mundo quer pôr o papo da escola em dia, né? E o tempo vai correndo, os jogadores perdendo a paciência. De novo, o pedido estava, agora sim, quando o árbitro de vídeo foi colocado, falou-se que a tecnologia do impedimento ela é extremamente eficiente. Os caras conseguem colocar as linhas ali e ver de cara que está impedido ou não. 5 minutos, cara, para ver um impedimento, aí acho que o protocolo do VAR tem que ter algumas coisas para coibir esse tipo de lance, porque 5 minutos de jogo parado, primeiro que os jogadores esfriam, né? Segundo que às vezes um time está num momento muito bom, 5 minutos parado, você acaba com aquele momento muito bom. Ou o outro time está num momento muito ruim, 5 minutos é o que ele precisa para voltar para o jogo. Então isso influencia diretamente, né, no andamento do jogo. Não é que eu quero que um ganhe e o outro perca. Agora, isso faz parte, né? O momento do jogo faz parte de qualquer esporte. Né? Se acompanha o basquete, o tênis, o futebol americano, né? O rugby, enfim, todos esses jogos. Quando um time ou um jogador está num momento muito bom, você parar 5 minutos,
você tira aquele ímpeto, aquela adrenalina que os jogadores estão vivendo naquele momento e acaba tirando, né, aquele grande momento ou mau momento que o time vem, que o time vem passando naquele momento do jogo. Por isso que esse é um dos motivos pelo qual eu sou contra esse tempo para se avaliar alguma coisa, né? Eu acho que o VAR tem que existir, sim, sou muito a favor do VAR, mas tem que ter um tempo mínimo. Ah, sei lá, 2 minutos. Passou de 2 minutos, fica a marcação de campo. Não adianta ficar debatendo, interpretando impedimento, ainda mais impedimento. Acho que impedimento tinha que ser um lance de 30 segundos. Olhou, pá, pum, não deu. Ah, não deu pra ver. Então acabou, cara. Fica a marcação de campo, porque se vocês com um monitor aí de alta definição traçando linha não conseguem ver, quem sou eu para ver alguma coisa? Entendeu? Eu acho que essas coisas que acabam incomodando e que eu sou muito a favor de quem reclama. Claro que não sou a favor de falar, ah, não, pô, milímetros ali tá estragando o futebol. Não. Se teve milímetros, tem que impedir agora, tem que dar impedimento, tem que dar infração. Agora, isso tem que ser visto em menos de 1 minuto. Você traça, se a tecnologia é tão eficiente, para o lance, traça as linhas e vê. Ah, se não dá para ver, acabou. Não adianta ficar procurando pelo em ovo, ficar procurando uma formiguinha ali e ficar meia hora ali, ficar 4 meia hora não, né? Não vamos ser tão escandaloso aqui, mas ficar 4, 5 minutos discutindo, sei lá o que eles estão discutindo. Parece que é o que eu falei, parece que eles estão discutindo a novela do dia anterior. Cara, você viu a novela? Você viu o que aconteceu? Caramba, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, né? Parece que está discutindo a novela das 8, né? E que está reprisando ainda por cima, né? Então, é, é, essas coisas que é, as pessoas perdem, os jogadores perdem a paciência, os comentaristas perdem a paciência, e eu acho que é totalmente justificado. Agora, se teve infração, teve infração, isso tem que ser marcado. Agora, o que não dá é ficar é, 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 2 minutos eu já acho demais também. 2, 3, 4, 5 minutos debatendo uma coisa, procurando coisa que não tem, para ir causar ainda mais tumulto no jogo, né? E tirar um bom momento de um time, enfim, esfria o jogo, né? Esfria o jogo. E é o tipo de coisa que vai frustrando os jogadores e talvez se os gols nem tivessem acontecido, tá? Assim, se o Santos não tivessem feito nenhum dos dois gols, talvez o Santos não tivesse tomado o gol que o Flamengo fez. Porque não estaria de cabeça quente, não estaria com aquela frustração. Então isso acaba influenciando na forma que os jogadores atuam dentro de campo. Porque faz 2 gols e aí é anulado, se sente injustiçado, vai para cima de qualquer jeito, acaba tomando contra-ataque como tomou, e o Gabigol teve todos os méritos de roubar a bola e fazer o gol depois. Então é uma partida cheia de polêmicas e claro, teve infração, acho que tem que ser anulado, mas isso tem que ser revisto porque pelo tempo que se levou. Eu acho que esse tempo que se leva ele é totalmente injustificado. Não dá para ver, não dá para ver, acabou. Então segue o jogo. E, e partida que foi boa para os dois lados, né? O Santos também teve mais oportunidades de gol. O Diego Alves foi muito bem, aliás, o Diego Alves acabou sentindo uma lesão numa defesa e o César entrou. E o João Paulo dos Santos também teve que trabalhar, né? Teve vida difícil, os dois times jogaram muito bem. Acho que o Santos foi um pouco melhor, mas o Flamengo acabou saindo vencedor, né? De novo, não é nem porque os gols foram anulados. Se o Santos não tivesse feito nenhum gol, não teria passado pelo o desgaste emocional e eu acho que não teria tomado o gol como foi. Teria ficado de 0 a 0, teria ficado de bom tamanho, mas é, é difícil, cara. Assim, o árbitro de vídeo de novo. Fica chato, a gente fica repetindo. O ano passado a gente falou muito disso e agora começa esse Campeonato Brasileiro de novo falando disso. Parece que a tecnologia está entrando agora, né? Parece que a arbitragem não aprendeu nada com o ano passado. E a gente tem que falar, cara, assim, por mais que seja cansativo, a gente tem que vir, tem que discutir, tem que reclamar para ver se acontece alguma coisa, né? Porque senão fica o negócio fica funcionando desse jeito e aí vai ficar todo mundo, né, reclamando, reclamando, vai falar que comentarista jogador é chato. Não é, quem é chato é a arbitragem. Porque na, quer fazer justiça, tem que ser feita a justiça. Agora, tem um tempo para isso, né?
E esse tempo não é, ah, vamos ficar 5 minutos aqui, leva o tempo que for, ainda mais para impedimento. Acho que para impedimento impedimento não é interpretativo, é sim ou não. É uma coisa que não tem nem o que ficar olhando, né? E o árbitro foi lá no monitor para ver. O árbitro de vídeo tem que falar na orelha do árbitro, do juiz principal. Ele tem que falar, ó, teve pênalti, não teve, teve impedimento, não teve. Não, o cara ainda teve que ir lá ver a telinha que estava impedido, senão, cara, é impressionante, né, a quantidade de lambança, a gente pode dizer, que a gente viu aí, pelo menos nesse jogo do Santos em relação ao tempo, né? Que a gente estava se acostumando a marcações rápidas do árbitro de vídeo e dessa vez, infelizmente, a gente vê mais uma atuação onde a gente tem que ficar criticando porque, não vou dizer incompetência da arbitragem, mas por, né, acho que talvez falta de protocolos melhores, né? Porque, fico olhando ali, leva o tempo que precisar e vocês decidem. Não é assim que funciona, né? Claro que é assim que funciona, mas eu acho que o futebol depende de dinamismo às vezes, né? E você jogar, esfriar o jogo por conta de uma revisão de lance, acho que aí é perder o propósito, tá? Da tecnologia, da ferramenta que se tem. Então fica aí o nosso protesto, né? Faço coro com quem protestou também. Tem que fazer, porque a gente pode esperar que aconteça alguma coisa boa para que essas coisas melhorem. É claro que é difícil, né? As pessoas são cheias de convicção, acham que são donos da verdade e acabam não fazendo nada para isso. Enfim, a gente segue, quem puder, né? A gente segue protestando, deixando o nosso protesto para ver se alguma coisa eventualmente mude. Agora, é muito difícil, né? Porque, de novo, tanta gente cheia de convicção que às vezes acaba atrapalhando o espetáculo, tá certo? Deixo aqui o convite para vocês. Não falei muito de Curitiba Esporte, nem de Atlético Goianiense e Ceará, porque eu não consegui acompanhar o jogo de fato, mas deixo o convite para vocês. Quiserem que eu, eu dê um destaque maior, vou atrás da informação, a gente debate um pouco mais. Quiser que eu discuta é, Copa do Brasil, um pouco mais dos estaduais que aconteceram, só deixar o comentário. No próximo podcast a gente vem, debate mais, fala mais sobre o assunto, tá certo? Eu vou me despedindo daqui hoje. Vamos ficar de olho nessa rodada ao longo da semana e semana que vem a gente está de volta, tá certo? Um forte abraço, galera. Uma ótima semana para vocês. Se cuidem e até semana que vem. Tchau.